Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Tem alguém pela primeira vez aqui na casa, nos visitando? Sejam muito bem-vindas, tá? Estamos recebendo você de braços abertos. Cláudio, por gentileza, nossa música, nosso mentor, para nos ambientarmos. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto para nos amparar. Espírito vivo e fundamental, Padre, seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de ternura e de amor. Obrigado, Cláudio. Bem, irmãos, façamos agora a nossa prece inicial, agradecidos ao nosso Pai maior, ao nosso querido Mestre Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, a Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe que nos ampara também nos nossos desafios, ao nosso mentor desta casa, Padre Germano, e toda a equipe benfeitora, que tenhamos uma noite de ensinamentos, que possamos guardar as palavras de Jesus e as instruções dos nossos benfeitores em nosso coração, no íntimo do nosso ser, para que possamos levar a paz de Jesus conosco em nosso coração e que possamos espalhar a boa nova àqueles que estão próximos de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos mais um dia em Teu nome. Pedimos a vossa permissão para começarmos os estudos dessa noite e que os bons espíritos possam intuir o nosso irmão Jonatas, sempre compartilhando conosco sua experiência, seu conhecimento, fazendo-nos conhecer um pouco mais e cada vez mais a nossa doutrina espírita. Obrigado, Senhor. Assim seja, graças a Deus. Antes, um recadinho, por gentileza, quem puder deixar o telefone no modo vibratório, tá? Silencioso. Se esquecer também não tem problema, mas por favor. Meu irmão, com você. Obrigado mais uma vez pela presença. Ué, não teve preparação, não? Preparação? Você já está preparada há muito. A palavra é sua. Eu estava aqui tranquilo, rapaz, esperando a preparação. Olha, ele foi desonesto com vocês, hein? Porque significa que eu tenho mais tempo. A culpa é dele. Deixa eu livrar logo minha barra. Gente, a nossa proposta hoje é bater um papo a respeito do capítulo 17. Sede perfeito. Mas antes de começar, eu preciso falar uma coisa. Eu preciso trazer aqui o abraço da nossa casa, a Casa Espírita Humberto de Campos, que se encontra na Rua das Ametistas 178.
e sintam-se abraçados pela mesma. E como eu dizia, a nossa proposta de estudar o capítulo 17, sede perfeitos. E para a gente estudar o capítulo 17, sede perfeito, é evidente que a gente tinha que passar por aquilo ali, ó, dificuldades para o aprimoramento espiritual. Porque, na realidade, o ser perfeito nada mais é do que se aprimorar espiritualmente. E eu queria que vocês lembrassem de uma coisa. Quando eu tento fazer alguma coisa nesse sentido, eu penso particularmente nas minhas dificuldades. E, como uma vez disse aqui, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então eu sei que vocês estão na minha frente, não tenho dúvida disso. Mas também, por outro lado, não estão tão longe assim, porque eu estou vendo vocês ainda. Então alguma coisa que sirva para mim, pode servir também para vocês, né? E a gente, preocupado com isso, a gente pegou o capítulo 17 e sede perfeito. E como é que a gente vai fazer isso? Então Mateus diz logo no princípio desse capítulo, sede perfeito, ele não diz assim, ele diz o seguinte, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Quando eu li isso aí, eu já desanimei. Como? Aí eu vou atacar vocês também. Não vou dizer que sou eu, não. Como nós vamos ser perfeitos como Pai? Gente, primeiro de tudo, a gente começa a pensar o seguinte. Pai, Deus ou força geradora do universo. É o ápice em tudo aquilo de bom que a gente possa imaginar. Ele é único. Ele não foi criado. Tanto que nós somos o quê? Imortais. Por quê? Porque nós tivemos um princípio. E aí, quando eu li isso que Mateus escreveu lá, sede, pois, perfeito, como perfeito é o vosso Pai, eu lamento. Até porque iria ser uma confusão danada, né? Já pensou? Se todos nós conseguíssemos ser igual a Deus, ia ser um problema enorme. É por isso que ele é único, exatamente para que não haja problema. Mas mesmo assim, eu diria que seria uma tremenda vaidade de nossa parte imaginarmos que estamos aqui nesse mundo de prova e expiação, mundo esse que a gente vê como é, ter a pretensão de sair daqui perfeito. Vai dar, gente? Não vai dar. Foi por isso que quando eu li essa primeira página, eu falei, bom, estou frito, eu estou fora, vou procurar outra coisa. Porque procurar essa perfeição não vai dar para mim. E não vai dar para vocês também não, viu? Não fique satisfeito não, que agora não vai dar. Até porque essa perfeição é do Pai. Aí eu continuei a olhar o capítulo para ver se tinha alguma coisa que me animava um pouco mais, né? Uhum. Aí eu li lá, o homem de bem. Opa! Homem de bem. Já não estou mais falando de Deus, estou falando do homem de bem. Eu acho que dá pra gente. Vou incluir vocês nessa. Eu acho que dá pra gente. E aí eu fui ler. Quando eu li, comecei a ler, eu falei, tô fora. Porque olha o que ele diz aqui. Homem de bem cumpre a lei de justiça e caridade na sua maior pureza. Tô frito. Não é pra gente ainda. Perceba bem, eu não vim de Rocha Miranda para desanimar ninguém. Mas não dá. Ser o homem de bem agora, não dá. Um dia vai dar? Vai. Quando? E é melhor nem pensar nisso. É melhor nem pensar nisso. Porque segundo os espíritos mais evoluídos, nós estamos muito mais perto do princípio do que do fim.
Basta que a gente veja a escala do mundo, né? Nós estamos na segunda escala. Ainda tem 3 ou 4. Então nós estamos muito mais perto do princípio do que do fim. Então, sair daqui também como homem de bem, não é só homem de bem, não, mulheres de bem, estão fora. Não vai dar ainda. E eu comecei a me preocupar. E agora, o que eu vou fazer? Vou continuar lendo esse capítulo para ver se tem alguma coisa que me tire dessa situação. Aí eu fui lendo um pouquinho mais, está lá, bons espíritas. Eu falei, opa, isso aí serve para gente. Não que a gente seja bom espírita, mas eu pensei logo, não que eu seja um bom espírita, mas pelo menos eu sou espírita. Falta ser bom. Um pouquinho, né? Espírita já sou, não tenho dúvida disso. Falta só ser bom. Mas daí eu continuei, vamos ler o que é bom espírita para ver se dá para me animar alguma coisa ou eu desisto de vez. Porque o meu problema era não desistir. E aí eu li lá. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação. Pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas inclinações. Eu falei, opa, essa dá pra gente. Não estamos lá ainda. Ou alguém está? Não sei, eu não estou, mas eu tenho certeza que dá. Por quê? Ele diz logo aqui que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação. Basta que a gente lute um pouco mais por nos transformarmos, que já vamos ser catalogados como bom espírito. Rapaz, mas eu ainda não consegui me transformar. E isso, na realidade, foi o que me salvou, viu? Porque ele diz que pelo esforço que faz por domar as suas más tendências. E vocês não imaginam que esforço enorme que eu tento fazer para ser melhor. Não consigo, juro para vocês que não consigo, mas eu também não desisto. Mas isso dá para gente. Isso é possível ser feito. Ser perfeito, ser homem de bem, ainda não. Não fique triste comigo. Não vai dar. Agora, ser bom espírita, sim. Aí alguém gritou aí para mim, mas eu estou aqui pela primeira vez, eu não sou nem espírita, eu sou católico. Não tem problema. Não tem problema. Não é ser um bom espírita, é ser um bom católico. Ah, mas eu sou um bandista. Não tem problema também, gente. Pode ser um bom bandista. Pode ser qualquer coisa, desde que lute para diminuir as nossas mazelas. Gente, e isso é fenomenal para cada um de nós. Porque nos tira como é que eu poderia dizer? Aquela ansiedade de dizer, eu tenho que... Não tem que ser, não. A gente precisa, sim, ser melhor do que ontem. Olha, aí começou a ficar fácil, não ficou, gente? Ficou mais fácil. Eu não vou dizer que está mole, mas está mais fácil. Basta que a gente comece a fazer um apanhado do que nós fizemos de errado de ontem e diz, hoje eu não faço. Pronto. Eu já estou diferente de ontem. Eu já estou me esforçando para isso. E o que mais me anima com a doutrina espírita é que ela diz que não é para amanhã. Não é para amanhã. Ah, então eu sou reencarnacionista, vou deixar para trás. Opa, se você quer deixar para trás, deixe. Agora, não sei se você vai encontrar as coisas da mesma forma que estão hoje. Então é melhor aproveitar a chance que está na mão. É melhor fazer agora. Mas isso é fabuloso por quê? Porque nos tira aquela ansiedade de que eu tenho que sair daqui santo. E lamento dizer outra vez, ninguém vai sair daqui dessa existência santo. Vamos ficar felizes se sair daqui catalogado
como bom espírita, como bom católico, como bom protestante, como bom bandista, como bom nada. Desde que ele seja melhor do que ontem, ele é o bom naquilo que ele faz. Isso dá a cada um de nós a probabilidade de realmente nos tornar, não perfeito como Bali, mas um dia homem de bem e já para agora um bom espírita. Porque na realidade, gente, um bom espírita é ser um indivíduo ético. Ser um bom católico é ser um indivíduo ético. Não ter religião, mas ele precisa ser ético. Então não vamos nos prender ao rótulo espírita, protestante, macumbeiro. Não importa esse rótulo. O que importa é o esforço que a gente está fazendo para ser melhor. E aí é que entra todas as dificuldades lá. Ó. Que dificuldades são essas que a gente precisa trabalhar para poder nos aprimorar? Isso, para nós, é que é importante. Porque é evidente que a doutrina espírita ela não pode dar um número fixo de dificuldades. Por que ela não pode dar um número fixo de dificuldades? Porque cada um de nós estamos num patamar, cada um de nós temos um entendimento, cada um de nós agimos e reagimos de maneira única. Cada um de nós agimos de maneira única. Mesmo nós sendo espírita, o nosso comportamento não é o mesmo. Sorte de vocês, viu? Porque se vocês tivessem o meu comportamento, ia ficar frito também, vai ficar ruim para vocês. Então não é. Graças a Deus não é. Cada um tem as suas dificuldades. Agora, é evidente que tem, como é que eu poderia dizer? Um conjunto, alguma coisa que na realidade venha caracterizar essa dificuldade, que é a resistência de superar as imperfeições. Então não importa quais sejam as dificuldades, quantas sejam as dificuldades, mas essas dificuldades se pautam em resistência para superar as nossas imperfeições. Porque é evidente que cada um de nós carregamos as nossas imperfeições. Cada um as suas, e eu diria, por estar no mundo de prova e expiação, muito parecidas uma com as outras, embora cada um reaja de uma forma. Então, para facilitar a mim, e tomara que facilite a vocês, eu listei essas imperfeições com a finalidade de que a gente possa se prender um pouco mais a ela e, quem sabe, fazer um esforço maior naquilo que, na realidade, é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque não tenhamos dúvida, cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles. Tomara que não tenha mais de um. Mas pelo menos um a gente tem. E a gente precisa saber quais são. Então, tem, por exemplo, aí, conforme eu falei, eu listei, e nessa listagem, a primeira que vem logo é orgulho e egoísmo. Que são, sem dúvida nenhuma, considerados os maiores entraves da nossa caminhada. Porque tudo que vocês possam pensar de ruim como imperfeição está contido no orgulho e na vaidade. Mesmo que eles estejam disfarçados. Ali está. Podem pensar qualquer uma das imperfeições. E se quiserem, pode até falar a qual vocês pensaram. Nós podemos dissecar e ver que a base é o orgulho. Até aquilo que mais prejudica a nós do que a alguém. Ainda assim veio do orgulho. Querem ver o exemplo? O complexo de culpa
é bom pra gente ou é ruim pra gente? É bom. Ruim. Por quê? Porque o complexo de culpa não ajuda em nada. Ué, mas o indivíduo não tem que se sentir, perceber o erro para poder mudar? Pô, olha a diferença. Sentir o erro para o complexo de culpa. Sentir o erro é ter a consciência de que não era isso que deveria ser feito. Isso é consciência do teu erro. E isso é fabuloso, porque ninguém muda sem essa consciência. Como é que eu vou mudar alguma coisa que eu não sei que está me fazendo mal? Eu só vou mudar se eu perceber que isso é ruim. Aí eu mudo. Então, o arrependimento, a percepção do nosso erro, isso é primordial para a nossa mudança. Agora, daí a cair no complexo de culpa, existe uma caminhada enorme, porque a nossa consciência do erro nos ajuda e o complexo de culpa nos atrapalha. Pois bem, esse complexo de culpa nos atrapalha, sabe qual é a base dele? O orgulho. Ué, eu tenho complexo de culpa porque sou orgulhoso? Sim, gente. Sabe por quê? Porque eu errei. Percebi o erro. O meu orgulho me coloca onde? Sempre para cima, né? E eu vou pensar logo, mas como é que pode eu ter errado nisso? Como é que pode eu ter errado nisso? E aí, nesse como é que pode eu ter errado nisso, eu estou me colocando numa situação tão alta que eu não podia errar. Então é por isso que eu me autocastigo através do processo de culpa. Eu me autocastigo porque eu me coloco numa situação tão superior de que eu não poderia ter errado nisso. Vocês sim, mas eu não. Então eu me castigo, eu me autoflagelo. E é exatamente por isso que quando se fala em perdoar, os amigos espirituais sempre falam em quê? No auto-perdão. Porque o auto-perdão é a consciência da nossa fraqueza. O auto-perdão é aquilo que nos mostra realmente, eu ainda, perceba bem o termo que eu estou usando, eu ainda sou extremamente frágil. Então, não adianta só perdoar o outro. Eu preciso me auto-perdoar para sair desse processo de culpa e começar a combater o que eu preciso combater, que é o meu orgulho. É ter o entendimento. E, na realidade, esse tipo de raciocínio também serve para o outro. Porque, na realidade, se eu errei em determinada situação, gente, aquele erro foi em determinada situação e em determinado momento. Eu tenho certeza absoluta que se eu criasse um questionamento aqui para vocês e vocês iriam me responder da melhor forma possível dentro da capacidade de cada um. Se eu voltasse daqui a 5, 10 anos e fizesse a mesma pergunta, eu tenho certeza absoluta que em a maioria das respostas seriam diferentes. E aí eu faço o questionamento. Quando eu fiz essa pergunta para vocês hoje, vocês erraram? Não. Era o que melhor você tinha nesse momento. E o erro é isso, gente. O erro é isso. Aquilo é o melhor que eu tenho nesse momento. Eu sei o que vocês estão pensando aí. Mas o bandido vai lá, rouba minha moto e ele me mata. Sabe que era o melhor que ele tinha no momento? Por mais que seja difícil a gente aceitar, era o melhor que ele tinha naquele momento. Não vamos entrar
sabia dos porquês, às vezes por medo, por uma série de situações, mas naquele momento era o melhor. E isso faz também com que eu comece a olhar o outro de uma maneira diferente, que eu seja capaz de perdoar, porque cada um só dá aquilo que tem. Ninguém dá aquilo que não tem. Como é que alguém pode dar o que não tem? É até fisicamente impossível. O indivíduo só dá aquilo que tem. E aí, perceba bem como a gente mudando esse ponto de vista, a gente também vai começar a pensar, vai começar a olhar as pessoas em casa, no nosso trabalho, em tudo quanto é lugar, de maneira diferente, porque é isso que ela tinha naquele momento. Rapaz, isso ia criar, ia diminuir tanto as nossas confusões. Ia diminuir tanto que vocês não imaginam. Era só colocar em tese, colocar em prática essa tese. Que cada um dá o que tem. Sabe o que significa isso em prática? A gente não está reclamando muito, não? A gente não está exigindo muito de quem não tem, não? A gente não está querendo que a pessoa dê alguma coisa que ela ainda não sabe? Eu duvido que se nós não fizemos ou não vimos alguém fazer, o cara chegou em casa com fome e foi comer. Mas que comida ruim! Ué, tá ruim. Mas você acha, sinceramente, que se ela pudesse fazer melhor, ela não faria? Sinceramente. Faria ou não faria? Faria! Mas é aquilo que ela tinha. Ele tem até o direito de dizer que tá ruim. Direito de dizer, não. Ele tem até o direito de perceber que tá ruim. Ele não tem o direito de dizer para ela que tá ruim. E não é assim que a gente faz? Me fez lembrar um conto do Chico. Que eu sei. Aí alguém vai dizer assim, não, mas esse é o Chico. Tá bom. Mas esse caminho que a gente tem que chegar lá. O Chico, ele tinha uma senhora que sempre convidava ele para ir na casa dela. Mas, seu Chico, vamos lá, seu Chico. Puxa, você nunca foi na minha casa. Eu faço uma sopinha pro senhor e não sei o quê. E o Chico, naquela bondade, não vai. Ah, eu sei, você não vai na casa de pobre. Aí pronto, mexeu com o Chico. Amanhã eu vou lá. E foi. A senhora estava feliz da vida quando o Chico entrou, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E foi comer a sopa. Veio no prato do Chico uma barata. Mas não era uma baratinha, era uma barata, aquela bem criada, daquelas que voa e faz gente correr. Não sabia disso não? Tem gente que quando vê uma barata correndo, pensa no helicóptero e corre. Me fez lembrar do meu irmão. Deixa eu sair daqui rapidinho. Uma formatura da minha irmã, no ginásio de Niterói. Eu sentado aqui, ele sentado na frente, aí veio um helicóptero voador, voando pelo salão. Eu falei, meu Deus do céu, tomara que essa barata vá bem longe. Ela não me ouviu. Ela veio voando, pousou nas costas de uma senhora que estava na frente dele. Ele saiu correndo, pulando as cadeiras, gritando socorro, 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 por causa de uma barata. E Chico comeu a barata dela. Aquela barata que estava na sopa do Chico, ele, para não desagradar a senhora, ele comeu. Eu sei, a gente não vai fazer isso ainda, mas vem cá, se a comida tiver um pouquinho ao desagrado, precisa dizer que está ruim para ela? Estão percebendo, gente, que para ser um bom espírita dá para fazer? Isso me anima, porque dá para fazer. Eu não vou dizer que dá para comer uma barata, mas dá para me dizer que a comida não está tão boa. Eu não preciso dizer. Se ele conseguiu comer barata, por que eu não consigo dizer? Tá bom, e pronto. Acabou. Então, ser um bom espírita tá, mas eu não consigo ser sem isso. Com orgulho e com meu egoísmo. Por quê? Porque eu vou achar que eu ainda sou aquele mesmo faraó. E vocês já pararam para pensar
se alguém desse uma comida ruim para o faraó, o que acontecia com o cozinheiro? E, lamentavelmente, de vez em quando, a gente ainda pensa que é faraó. É. Pode dizer não para o outro, mas para mim, que sou faraó, não. E é isso exatamente que o egoísmo faz com a gente. Eu não estou falando aqui ninguém se subestimar. Eu não estou falando aqui porque se subestimar é a autoestima baixa. Então não tem que se subestimar. Agora, não tem que ser melhor. Onde é que está escrito que eu tenho que ser melhor que vocês? Onde é que está escrito que vocês têm que ser... Mas ser melhor do que eu é fácil. Essa parada não pode. Mas eu não sou obrigado a ser melhor que vocês. Agora eu sou obrigado, sim, a ser melhor do que eu. Então, gente, a nossa briga, a nossa disputa, o nosso entrave não é com ninguém. É conosco mesmo. Ninguém tem que vencer a ninguém. A gente tem que vencer a nós mesmos. Eu não tenho que ser melhor que você. Aliás, ser melhor que você eu não seria nunca, eu não sei nem pegar no violão. Mas quem falou que eu sou obrigado a ser? Não sou obrigado. Não sou obrigado. Agora eu sou obrigado em ser melhor do que eu fui ontem. Estou tentando, viu? Juro que eu estou tentando. Mas essa é a nossa obrigação. E enquanto o orgulho nos alimentar, não vai acontecer. Tem uma outra coisa que também é um entrave, as mais inclinações e as paixões. Porque, na realidade, essas paixões, elas quase que se dividem, né? Para que a gente possa melhor perceber por uma questão didática. Então, também por essa questão didática, eu peguei essas paixões e fui separando para a gente entender melhor, como, por exemplo, a inveja e o ciúme. A inveja, gente, vocês já leram a definição de inveja no dicionário? É triste. Olha o que ele diz no dicionário. Desgosto provocado pela felicidade e prosperidade dos outros. Rapaz, quer dizer que eu vou ficar triste porque você está prosperando. Como é que eu posso vencer qualquer inclinação se eu já estou... Porque se eu estou triste porque você está prosperando, entre linhas ou fora de linha, não sei, eu estou desejando o quê? Que você se dê mal, ou não é assim? Ué, se eu fico triste porque vocês prosperam, no fundo, eu estou torcendo para que vocês se deem mal. Como é que eu posso vencer a inclinação se eu estou desejando que ninguém se dê bem? E, gente, e por incrível que pareça, é uma coisa mais comum que existe em cada um de nós. Logicamente que toda regra é exceção, né? Aí está a exceção. Né? Vocês já perceberam que quando existe uma catástrofe de grande monta, todo mundo fica preocupado? Aí eu faço outro paralelo. Vocês já perceberam dia a dia, ou às vezes a gente nem percebe, quantas desgraças tem à nossa volta e a gente nem liga? Por que a gente não fica da mesma forma condoído e manda um monte de ajuda quando é uma pequena catástrofe? Por que a gente não se empenha também? Aconteceu o negócio do Rio Grande do Sul. Milhões e milhões de toneladas. Não estou reclamando disso não, hein? E nem estou sendo contrário. Milhões e milhões de toneladas de alimento. Quantas toneladas de alimento nós temos para aquela família lá que está à míngua? Percebe que são coisas que dá sim para a gente mexer. E não precisa ser santo. Não precisa ser diferente. Tal como diz no capítulo
não sei mais que capítulo é, um capítulo desse, acho que é 14 do Evangelho, dizendo que para que a gente seja e viva como homem no mundo. Então dá para a gente mudar alguma coisa, ser um bom espírita e viver no mundo tal como homem do mundo. Por quê? Porque Deus ainda não está querendo. O que diz Pai João de Aruanda? Deus não está pedindo nem de você nem de ninguém aquilo que você ainda não pode dar. Mas aquilo que a gente pode dar, isso vai ser cobrado. E a doutrina espírita tem nos mostrado que isso é possível. Até, gente, por uma questão de inteligência. Vocês já pararam para pensar como sofre o invejoso? O invejoso tem paz alguma hora do dia? Porque ele está sempre vendo as coisas melhores nos outros. Não dá para ser melhor. Não dá para tentar se aprimorar sofrendo 24 horas por dia pela felicidade do outro. Porque, olha uma outra definição aqui, ó. É o desejo irrefreável de possuir e gozar o que é do outro. Não dá para se viver assim. Você passa 24 horas por dia sofrendo. E mais, a gente não está sabendo agradecer aquilo que nós já temos. Outro dia eu passei, estava no para-choque do carro, né? Até um negócio legal. Como é que é? Não tenho tudo que amo, mas eu amo tudo que tenho. Será que a gente, em realidade, está dando o devido valor ao que nós já possuímos? Ou nós estamos subestimando aquilo que já temos? Gente, eu não estou falando em estagnação. Então eu vou ficar assim mesmo, porque o cara veio lá de Rocha Miranda, falou que não era para a gente pensar nada. Não falei nada disso. Se falar, eu digo que é mentira, não falei. Eu só falei que a gente precisa valorizar um pouco mais o que temos. Quem é a pessoa mais rica? A definição de pessoa rica é não aquela que mais tem, é aquela que menos precisa. Então, se a gente aprender a viver, se a gente aprender a querer menos, ou seja, dar uma baixa na nossa ambição, a gente vai conseguir ser mais feliz com aquilo que temos e, portanto, vencer alguma coisa para o nosso aprimoramento. Porque como é que a gente vai evoluir, gente, estando infeliz? Me diga. Como? Eu preciso estar bem. Eu preciso estar satisfeito com o mundo. Eu preciso estar satisfeito comigo. E é exatamente por isso que os amigos espirituais nos recomendam tanto. Para de reclamar, cara, e olha ver o que você tem. A Madre Teresa de Calcutá diz, olhe à tua volta e perceba que a vida tem sido muito generosa com você, ou não? E a gente está reclamando de quê? Eu não sei vocês, mas provavelmente todo mundo aqui deve ter feito 3 refeições por dia, né? Isso se não deu uma beliscada lá no meio entre uma e outra, foi lá e deu uma beliscadazinha na geladeira, né? E tá ruim? É motivo para que você não queira que o outro esteja bem? Enquanto a gente alimentar a inveja, vai ser difícil. A gente precisa, então, valorizar um pouco mais do que nós temos, agradecer um pouco mais de tudo isso que chega às nossas mãos, sermos mais gratos pelo que Deus nos favorece, para que possamos olhar o outro com os mesmos direitos. Para que nós possamos olhar o outro de maneira diferente. E o ciúme, gente? Meu Deus do céu, como é que sofre um ciumento? Eu não sei. Como é que sofre um ciumento? Porque, na realidade, o ciumento
se você for realmente analisar o fator ciúme, é autoestima baixa. Ah, não, eu não tenho autoestima. Tem. Mesmo que você não perceba, tem. Porque o ciúme é o medo de perder alguma coisa ou alguém. Ah, não, um ciúme faz bem nada, gente. Conversa fiada que um ciúme esquenta ela. Quem esquenta nada, esfria, joga gelo em cima dos outros. Gente, somos pessoas individuais. Cada um tem a sua maneira de ser e a sua maneira de viver. E ninguém tem o direito de querer que a outra seja exatamente como ela quer que seja, submissa a ela, para que ela tenha o controle na mão. Gente, Deus deu uma vida física para cada um de nós, sabe para quê? Para cada um cuidar da sua. Deixa dele, ele cuidar dela, eu cuido mal da minha. Desconfiar é assinar o papel de incapacidade. Me perdoe, eu sei que não tem ninguém ciumento aqui. É por isso que eu estou falando com essa liberdade. Mas é assinar o papel de incapacidade. É assinar o papel de que o outro não tem o direito de escolher. E não é assim. A vida em relação não é assim. Uma certa feita, me pediram, um amigo nosso de uma outra casa, falou, Jonathan, nós vamos casar, você vai lá fazer uma prece? Eu falei, cara, não estou gostando dessa conversa não. Não, eu juro para você que é só uma prece. Eu falei, é uma prece, é uma prece. Tá bom. Aí eu fui. Aí antes da prece, eu sabia que ia acontecer isso. Vem cá, você não pode falar uma coisinha, não? Eu falei, cara, você está confundindo a coisa. Você quer ouvir? Tá, eu vou falar. E aí eu comecei falando exatamente isso. Olha, primeiro de tudo, tenho a certeza absoluta que isso não é cerimônia de casamento porque eu não sou padre. E uma outra coisa. Pensa que eu não sou grosso? Eu sou grosso, filho. Que eu não sou padre. Agora, já que vocês querem que eu fale, eu vou falar só pouquinha coisa. Eu falei uns 40, 50 minutos só. Aí eu falei com ele o seguinte. Vocês estão casando por quê? Porque a gente se gosta. Vocês se gostam? Tá bom. Então você está assinando agora um compromisso diante de todo mundo, eu botei logo o cara na parede. Você está assinando um compromisso para todo mundo que você vai estar com ela do jeito que ela é, do jeito que ela vive, dessa maneira. Não é assim que você gosta? O cara ficou até espantado. Eu falei, não, mas você também está com ele, casando com ele, com esse cara que você está casando aí, ó. E sabe por que eu estou falando isso, gente? Para que você e nem você tente transformar ela, nem ela tente transformar você. Porque se você transformar a ela, você pode transformar em uma outra mulher que não é aquela que você gostou inicialmente. Então saiba viver com aquilo que tem. Não tente mudar. E o ciumento tenta mudar sempre. Ele quer ter o domínio. E é por isso que dá errado. É por isso que aquela história de um pouquinho de ciúme esquenta a relação, na minha opinião, um pouquinho de ciúme joga gelo na relação. E alguém consegue se aprimorar tentando dominar alguém? Tentando ter posse de alguém? Eis aí outra coisa que dificulta a nossa caminhada. A inveja. O ciúme. Ódio e ressentimento, gente, eu não vou nem falar muito, só vou falar uns 20 minutos pelo menos sobre isso. Porque não tem o que falar sobre ódio e ressentimento. Se o amor é a mola mestra, o ódio é o entrave. Pronto, já acabei o que eu tinha que falar sobre o ódio, já está falado. É o entrave. Ressentimento é tão ruim quanto ódio. Eu diria até
na minha maneira ignorante de entender, que o ressentimento é o ódio disfarçado. Não, eu não te odeio não, cara. Agora, eu tenho uma broncazinha de você, sabe? Por causa... Gente, eu só estou disfarçando. Ressentir, olha o prefixo, ressentir, ou seja, sentir outra vez. Concorda comigo que isso é o não perdão? O ressentimento é, de maneira disfarçada, o não perdão. Como é que alguém pode vencer a dificuldade se não perdoar? Então, ódio e ressentimento está fora. A gente precisa ter atenção nisso. Gente, eu não estou dizendo que nós não vamos sentir, às vezes, as coisas que nos façam. Óbvio que nós vamos sentir. O que eu falei ainda há pouco? Que nós carregamos as nossas imperfeições, somos espíritas e estamos tentando se candidatar a ser um espírita melhor. Mas isso não significa que vencemos. Não. Eu ainda fico chateado. Agora, não alimente. Invente desculpa, invente de história, faça o que você quiser. Aquilo de que, não, ele me deu aquilo porque só tem isso para dar, é uma boa alternativa. Para quê? Para que eu não guarde esse tipo de ressentimento contra ninguém. Porque isso é um entrave dos grandes. Uma outra coisa que vai... Eu já estou correndo porque adiantaram o relógio ali, viu? Outra coisa que vai atrasar muito a nossa caminhada é a falta de nos autoconhecer. Não, eu me conheço. Mentira. Conhece não. Conhece não. Ah, eu sei quais são as minhas reações. Mentira. Sabe não. Sabe não. Porque tem determinados segredos do espírito que só o comportamento revela. Cada um de nós temos segredos espirituais que só o nosso comportamento vai revelar. Então significa dizer que eles estão conosco em nosso subconsciente. Então se você me perguntar agora, eu não sei. Mas eles estão comigo ainda. E eu preciso conhecer tanto quanto seja possível a mim mesmo, para que na realidade eu tenha a condição necessária de mudar. Porque eu só vou mudar. Isso é inconteste. Entendendo, percebendo e entendendo onde é que está a minha falta. Ou seja, eu não estou dizendo para que ninguém veja a falta do outro. Mas desde que você vê e a maneira com que você demonstra é uma diferença enorme. Tem um ditado popular, eu não sei nem por que fizeram isso, viu? Não sei por quê. Mas diz que toda mulher gosta de diamante. Não sei de onde saiu isso. Não me pergunte. E também nem sei se é verdade. Mas vamos imaginar que seja. Toda mulher gosta de diamante. Pega um diamante e joga em cima dela para ver se ela vai ficar satisfeita. Ou seja, você pode sim ver que o outro errou. Mas se for falar, seja carinhoso. Seja condescendente. Saiba dizer de uma maneira doce aquilo que é amargo. Isso é que a gente precisa fazer. A gente precisa transformar as coisas amargas numa coisa doce. Porque aí sim a gente está começando a se conhecer e a gente vai poder saber o que falar, como falar. Porque se a gente não fizer desta forma, conhecer e tentar mudar, a gente não vai sair nunca da nossa zona de conforto. E eis aí uma outra coisa que atrapalha muito o nosso aprimoramento. Nós temos medo de mudar. Sabe por quê? Vê se vocês concordam comigo.
Hoje eu estou tão legal que eu vou dar até o direito de vocês discordarem. Você vê que hoje eu estou em paz. Nós somos espíritos imortais. Vivemos várias existências. Vivemos de uma determinada forma que nós vamos ver mais ou menos pelo nosso reflexo de hoje. E para ficar bem amarrado, tá lembrado de que uma vez eu falei aqui, e é verdade, nós hoje estamos na nossa melhor versão. Meu Deus do céu, quando eu falo isso eu gelo. Imagina a minha pior. Mas nós hoje estamos na nossa melhor versão. Significa então que nós vivemos muito mais tempo na fieira do mal do que na fieira do bem. Sim ou não? E eu diria mais, que na melhor das hipóteses, olha, na melhor das hipóteses, essa é a nossa, na melhor das hipóteses, eu vou aumentar um pouquinho, segunda vez, melhor das hipóteses, hein? Segunda vez que nós estamos falando bem do Cristo. Que para mim é a primeira hipótese, ou seja, é a primeira vez que eu estou falando bem do Cristo. E nessa existência, nós estamos tentando mudar. Mas nós vivemos muito mais do lado de cá, que é onde está o quê? O nosso subconsciente. E nós estamos do lado de cá, que é o nosso consciente. Então vocês concordam que eu, vou quebrar o galho de vocês, hein? Que eu estou muito mais acostumado com o mal do que eu com o bem? Ou não? Eu estou muito mais acostumado com o mal do que com o bem. Daí a minha dificuldade de vencer essa inércia. Daí a minha dificuldade de mudar. E daí a necessidade de eu agir racionalmente, como demonstra a doutrina espírita. Porque quando eu ajo com racionalidade, você me agrediu, eu já vou pegar essa pedra para te jogar. Esse é o meu lado inconsciente, que eu vivi mais tempo lá. Aí vem o meu consciente e diz, cara, que é isso? Aí eu largo a pedra, só pensei uma besteira e fui embora. Ué, mas pensou besteira? Pensei. Quer o quê? Que eu mude de uma hora para outra? Não posso. Mas pode ser que um dia eu nem pense. Mas se eu não usar essa racionalidade que a doutrina espírita nos mostra, gente, vai ser difícil. Particularmente para os motoristas, sexo masculino ou feminino, que dirigem muito aí, nunca deu vontade de você xingar ninguém, não? Tomou uma fechada, nunca deu vontade, pelo menos uma palavrão aqui. Nunca deu vontade, se não deu, parabéns para vocês. Porque me dá. Só que eu não faço mais. Mas me deu vontade. Foi o quê? O homem velho já abriu a janela para gritar e o homem disse, cala a boca, cara, aí ele voltou. Mas é assim que a gente vence. É tentando sair dessa inércia pela racionalidade. Porque é isso que a doutrina espírita faz com cada um de nós. É nos criar essa oportunidade de pensar e não fazer. Não diz o livro dos Espíritos? É livro dos Espíritos? Não sei. Que são 3 hipóteses que o homem passa. Um, que não pensa mais maldade nem besteira. Ele nem pensa. Acho que não é o nosso caso não, né? Eu acho que não pensar mais besteira não deve ser o nosso caso. Não deve ser. Tem outro que só pensa besteira e tem prazer em estar pensando. Eu acho que também não é o nosso caso mais não. A gente até pensa, mas não tem prazer em fazer. E tem aquele outro que pensa e luta para não pensar. Opa, estamos vendo. É esse que a gente está. Porque não dá ainda para a gente simplesmente virar a moeda numa única existência. Mas dá sim, gente, para que a gente seja um bom espírita. Dá sim, gente, para cada um de nós mudar em alguma coisa.
Dá sim para que a gente saia daqui melhor do que chegou. E essa é a nossa proposta. A nossa proposta é exatamente essa: é sair daqui da melhor maneira que puder, mas ainda sem ter a pretensão de chegar no mundo espiritual. Tem banda nos esperando. Não tem, gente. A doutrina espírita não dá salvação para ninguém. Não vai ao centro espírita que você vai se salvar. Mentira. Faz nada. Você pode nunca ir para o centro espírita, nunca ir para uma igreja, nunca ir para um candomblé, nunca ir para uma umbanda e se salvar. É só mudar. É só fazer esse esforço que a gente está batendo papo aqui para me convencer a fazer. Eu preciso me convencer que eu posso fazer. Cada um de vocês podem fazer. É evidente que cada um pode fazer segundo as suas condições. Então, sem paralelos. Ah, mas eu não posso fazer igual o Divaldo. Lógico que eu não posso. Ele é Divaldo, eu sou Jonatas. Não vai ser nunca igual. Ele pode dar parte dele e eu posso dar a minha. Vocês podem dar parte de vocês e eu posso dar a minha. E cada um dê aquilo que pode, da melhor maneira possível. E não tenhamos dúvida alguma, se nós dermos o que pudermos, da melhor maneira possível, podem apostar sem medo. Sairemos daqui melhor do que chegamos. Tal como eu tenho certeza absoluta que vocês hoje vão sair daqui melhor do que entraram. Me ouviram quase 50 minutos, ninguém reclamou?